Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero dizer que é motivo de alegria poder estar aqui por essa primeira vez, para juntos glorificarmos o nome do Senhor nosso Deus. Acredito que nesta noite, este culto ficará marcado na história da sua vida. Deus selecionou você criteriosamente, te trouxe até aqui porque Deus tem uma palavra direcionada para o teu coração. Quantos vieram aqui ouvir a voz de Deus? Abra a palavra do Senhor no primeiro livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e o versículo de número 8. Agradeço a Deus por me conceder mais uma oportunidade para poder ministrar a sua palavra ao coração da sua noiva. Louvo a Deus também pela vida do pastor dessa igreja, pastor Carlinhos. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a família pastoral, Deus abençoe esse rebanho com grande força produtiva. Também me faço acompanhado do meu irmão carnal e meu pai na fé. Foi ele que me ganhou para Jesus quando eu tinha 17 anos de idade. Então, prazer muito grande ter comigo aqui meu irmão, que é meu pai na fé. Glórias a Deus. Queridos, Atos capítulo de número 1, versículo de número 8, a palavra do Senhor nos informa: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Amém. Podeis tomar o assento? Hoje, o Espírito do Senhor levou-me a este texto e o meu coração foi arrebatado por esse texto. E eu quero ministrar uma palavra que o telefone deve ser a patroa. Quer saber se eu cheguei bem aqui na Rocinha? Glórias a Deus. A esposa sempre se preocupa com o esposo, não é verdade? Mas liga no momento em que não é para ligar, né? Mas Jesus é bom, o diabo não presta, Jesus é joia, o resto é tudo bijuteria. Amém? Esse texto que, ora, acabei de ler, é um texto que tem uma profundidade muito grande, é um texto que traz revelações profundas para a vida da igreja do Senhor Jesus. Esse texto, ora, vai revelar acerca da pessoa do Espírito Santo, que é o agente de missões. Eu percebi no transcorrer do culto que essa igreja, ela tem um coração missionário. Essa igreja, ela fora plantada aqui neste lugar para gerar frutos. E os frutos que essa igreja, ela tem gerado debaixo de muitas lágrimas, de muitas perseguições e de muito sofrimento. Mas eu louvo ao Deus dos céus, porque aquilo que Deus planta não murcha, cresce e frutifica para a glória do nome dEle. E eu quero dizer nessa noite que a presença do Espírito do Senhor é real no nosso meio. Eu quero dizer que Deus te trouxe aqui hoje, não foi à toa ou porque você não tinha uma outra opção. Deus te trouxe aqui porque Deus quer te falar algumas verdades que Ele já está querendo falar há muito tempo, e Ele te trouxe hoje aqui para te conscientizar para que você foi chamado e o porquê que você é igreja. Às vezes as pessoas não entendem por que foi chamado e não têm a consciência do que é a igreja de Jesus plantada na terra. Então perceba que Atos capítulo de número 1 e o versículo de número 8 vai dizer: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui está o mapa geográfico de missões dada pelo Senhor da igreja, a sua igreja recém-nascida. A igreja primitiva, ela é uma igreja recém-nascida, ela acaba de ser gerada através da morte do Senhor Jesus. Então perceba que o texto vai dizer
que só vai fazer missões, só vai ser testemunhas de Cristo dentro do Evangelho, se primeiro tiver uma experiência vivencial com o Espírito de Deus. Não adianta falar bonito, não adianta ter conhecimento, se não tem uma experiência com o Espírito de Deus. Já dizia John Stott, um dos maiores exegetas bíblicos do século XX, que antes de Cristo mandar a igreja para o mundo, primeiro, ele mandou o seu Espírito para a igreja, porque não há missão sem capacitação, não há pregação sem poder e não há avivamento sem o derramamento do Espírito Santo. Então não adianta, primeiro você tem que ter uma experiência vivencial, experimental com o Espírito de Deus. Porque tem pessoas que querem fazer missões, querem pregar o Evangelho, mas que não passou ainda por uma experiência com o Espírito de Deus. Eu sei que pregar é bom, cantar é bom, mas ter intimidade, relacionamento e comunhão com o Espírito de Deus é muito melhor. E o texto vai dizer que antes dessa igreja sair de intramuros, antes dessa igreja sair das quatro paredes para revolucionar o mundo, primeiro ela teve que esperar. Lucas capítulo 49, versículo 49 e 50. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Primeiro você tem que ter uma experiência com o Espírito de Deus. Antes de você fazer quaisquer coisa dentro do reino e na obra, primeiro tem uma experiência com o Senhor da obra. Porque o livro de Atos dos Apóstolos, aqui está marcada a inauguração da dispensação do Espírito Santo como vigário de Cristo, o substituto e o paráclito da igreja, o advogado da igreja. Então ele é aquele outro consolador que Jesus prometeu que estaria com a igreja. Então não adianta nada você querer fazer a obra só com curso de teologia. Não adianta nada você querer fazer a obra funcionar apenas com uma boa oratória e com uma boa performance. Primeiro, você tem que ter uma experiência com o Senhor da obra, para depois fazer a obra deste Senhor. Então perceba que o Dr. Lucas, porque na verdade Atos dos Apóstolos é um segundo volume. O primeiro é o livro de Lucas, é chamado Atos de o segundo Lucas, ou o segundo livro de Lucas, ou quinto evangelho, porque aqui o Dr. Lucas vai reunir a história de Cristo com a história da igreja, e vai dar tudo certo. Então perceba que em Lucas, Jesus, ele faz para ensinar. Em Atos, ele continua fazendo e ensinando agora através daqueles que foram selecionados para pregar o Evangelho, os apóstolos. Então perceba que Atos dos Apóstolos é o livro dos vasos cheios. Atos dos Apóstolos é um livro que é o maior compêndio de crescimento da igreja, de missões. Existem muitos livros de crescimentos aí no mercado evangélico, mas o maior compêndio de missões, de crescimento da igreja é Atos. Se você quer ter um ministério de impacto e se você quer crescer ministerialmente, leia Atos dos Apóstolos, porque aqui está o maior manual de crescimento da igreja. Então perceba que o Espírito Santo, ele fora prometido em Lucas 49, versículo de número 49 e 50. Então perceba que Atos capítulo 1, versículo 8 é o cumprimento daquilo que fora prometido há muitos anos atrás
pelos profetas do Senhor, até pelos apóstolos e pelo próprio Cristo, que nós iríamos experimentar de uma vida abundante, maiúscula e superlativa do poder do Espírito Santo. E nós necessitamos urgentemente de uma vida maiúscula, de uma vida plena, total, cheia do Espírito do Senhor. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você: ou você é cheio do Espírito, ou você está fadado ao fracasso naquilo que você faz. Nós não temos escolha, porque ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, é um mandamento. Nós precisamos ter uma experiência com esse Espírito, porque Ele é o Espírito de Deus, porque Ele te dá graça, Ele te dá força, Ele te dá ânimo. No momento das suas fraquezas é Ele que te levanta. Então primeiro tenha uma experiência com o Espírito de Deus. Recebereis a virtude. Virtude no grego é dunamis. Dunamis, traduzido para o nosso português, tem 3 significados distintos: dínamo, dinâmico e dinamite. É tudo que está reservado para aqueles que têm uma experiência com o Espírito de Deus. Dínamo, dinâmico e dinamite. Dínamo, gerador de energia, de força, que faz o motor funcionar para o carro andar. Porque tem crentes que estão parando por causa da luta, é porque não tem mais dínamo. E Deus está dizendo: hoje eu vou dar um dínamo novo para você. O diabo não vai fazer você parar, você não vai retroceder, você não vai deixar de adorar nessa luta. As pessoas não entendem porque o crente passa por adversidades, desertos e ainda canta. É porque ele tem um dínamo dentro dele que o faz caminhar na tempestade. Glórias a Deus. Você é uma dinamite de Deus. Você vai implodir e explodir qualquer tentativa do diabo em querer parar você, em querer estagnar você, enclausurar você. Nada vai parar essa dinamite que Deus colocou dentro de você. Glória a Deus. Eu estou pregando para uma igreja que tem um dínamo. Eu estou pregando para uma igreja que tem o poder de uma dinamite. E eu estou pregando para uma igreja que tem dinamismo. Jogo de cintura. O diabo nunca vai botar você contra a parede, porque você tem jogo de cintura, dinamismo. Sabe falar na hora certa, sabe se calar na hora certa. Hoje o Espírito de Deus te trouxe aqui para dizer: eu vou ativar dentro de você o poder da dinamite. O diabo não vai parar o que Deus tem como a sua vida. Só quem crê, levante a mão e diga glórias a Deus. Então perceba que depois de receber a virtude, de receber um poder, aí Lucas vai escrever: sereis as minhas testemunhas. O que é testemunha? Testemunha no grego é mártir. O que é mártir? Aquele que morre por uma causa. Então peraí, eles recebem poder para ser testemunha? Sim, recebe poder, em outras palavras, para morrer pela causa do Evangelho. As pessoas querem poder hoje para ganhar aplauso, laurel, agenda, fama, destaque, posição, nomenclatura. Querem poder hoje para aparecer. Mas este poder dado à igreja é para que ela enfrente a morte sem perder a elegância de servir a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Tem crentes que têm medo de evangelizar uma boca de fumo. Tem crentes que têm medo de passar numa encruzilhada se ali tem um despacho arriado. Irmão, pelo amor de Deus, você leva o poder de uma dinamite dentro de você. Não tenhas medo. Um dos motivos pelos quais
João capítulo 20, versículo 19, vai dizer que os discípulos de Jesus, que se trancafiaram no cenáculo, quando Cristo mais precisava deles, eles se trancafiam, vão se enclausurar no cenáculo. E qual é o motivo? O medo. Medo de quem? Medo dos judeus. Eles ficaram com medo dos judeus e se trancafiaram. E não tem crescimento intramuros. Ninguém cresce dentro de quatro paredes. Você nunca vai ver Jesus empoleirado numa catedral, togado numa sinagoga, preso entre quatro paredes. Porque Jesus entende que o crescimento está lá fora. Aqui dentro você recebe, aqui dentro você é instruído, aqui dentro você aprende, mas lá fora você usa o que você recebeu aqui dentro. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Trancafiados, com medo de quem? Dos judeus. Homens, com medo de homens, porque só andaram com Jesus, só aprenderam com Jesus, mas não tinham o que Jesus tinha. Jesus tinha autoridade e poder. Quando as autoridades do Sinédrio vinham pegar Jesus em alguma coisa para levá-lo preso, eles estavam ouvindo Jesus e eles diziam: ninguém fala como este homem, porque ele não fala como os rabinos da sinagoga, ele fala como tendo autoridade. O diabo respeita crente que tem autoridade. Quantos necessita de mais autoridade? Levante a mão em nome de Jesus, porque eu vou profetizar para você nesta noite. Receba em nome de Jesus autoridade. Porque quando você recebe autoridade, você se torna um transformador de ambientes. Aonde você chega, o ambiente ele é transformado. Aleluia, glórias a Deus. Se o diabo está ali, você chegou, irmãos, ele tem que sair dali e ir para outro lugar, porque chegou um crente que tem autoridade. O diabo nunca vai ter medo de um crente que tem uma voz bonita, ou que prega bem, ou que faz melismas. Não. Mas o diabo sempre temeu, sempre tremeu e sempre vai temer e tremer diante de um crente que carrega a autoridade de Jesus dentro dele. Aleluia, glórias a Deus. Lembro-me, algum tempo atrás, que eu estava dentro de um ônibus, de repentemente parou um homem com a machadinha de ferro na mão, na frente do ônibus. O motorista parou e ele chamou o motorista para fora. E eu estava na frente, olhei aquele episódio, aquele cenário, fiquei quieto, mas orando a Deus. Ele veio para a porta do motorista, o motorista saiu com o ônibus, ele deu uma machada que rasgou a lateral do ônibus. A fúria daquele demônio era grande. E ele olhava para mim e dizia assim: desce, desce. E eu sabia que era comigo. Não era com o motorista, era comigo. Porque eu estava vindo de uma missão, evangelizando Caxias. Cheguei em Olavo Bilac, aconteceu este episódio. Aí eu esperei ele sair da porta para me descer. Claro que eu não sou bobo. Ele foi para a direita, eu fui para a esquerda. Eu virei à direita e ele virou à esquerda. Lá ele vira à esquerda e aqui eu viro à direita. Não tem para onde correr. Lá vai ele com a machadinha e lá vai eu com a Bíblia e alguns folhetos na mão. Aí eu falei: Jesus, não vou correr. A vontade era correr, mas eu não vou correr. Vou enfrentar. Quando aquele homem chega perto de mim, eu pego a Bíblia
e colocam assim na cara dele assim, ó: Jesus te ama. Sabe o que ele fez? Saiu correndo com a machadinha na mão, gritando: sai crente, sai crente. Irmãos, eu comecei a me alegrar. Por quê? Porque ele correu com a machadinha e eu com a Bíblia? Não. Eu me alegrei porque o diabo me reconheceu como crente. Aleluia. Será que o diabo tem te reconhecido como crente? Será que o diabo pode, diante de você, respeitar e dizer: aqui tem um representante de Deus na terra? Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Precisamos de mais autoridade. Perceba, senhores, que Atos capítulo 1 tem uma promessa. Há um mapa geográfico de missões deixado pelo Senhor da igreja. Recebereis poder, sereis minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Opa! Aqui Jesus está dizendo aonde o evangelho iria chegar. Não tem pontes, não tem barreira, não tem nada para impedir o avanço do evangelho. O evangelho vai chegar além fronteiras. Ninguém vai impedir o poder do evangelho transformar vidas aqui e lá nos Estados Unidos, no Japão, em todos os lugares. O poder do evangelho vai transformar milhões e milhões de vidas. E quem é que vai levar essa transformação? Eu e você. Está na hora de sair do conforto do ninho. Ou você pensa que Jesus chamou você para ficar sentadinho nesse banco, como passarinho, lá no ninho, recebendo a comidinha no biquinho da mamãe e ficar no conforto? Não. Deus não chamou você para ficar sentadinho aí. Deus chamou você para um desafio muito grande. Tem vidas aqui que precisam de uma palavra sua. E até agora você não abriu a boca, se acovardou, pensando que pregar, fazer missões, falar de Deus é para o pastor, é para os obreiros. E Deus está dizendo: igreja, desperta, abre a boca, porque eu vou usar você. Glória a Deus. Aí perceba, Atos capítulo 2, esperando o cumprimento da promessa. Depois de 50 dias da festa da Páscoa, 10 dias de oração, aguardavam ansiosos a promessa da efusão do poder do Espírito. A igreja precisava deste poder. Fale para o irmão que está nos falando: você precisa do poder do Espírito Santo. Fala para ele, irmão, tem autoridade. Essa igreja foi idealizada na eternidade, consumada no Calvário e inaugurada no dia de Pentecoste. É a igreja que tem línguas de fogo, igreja que tem autoridade e poder de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Atos capítulo 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, assentados, quando de repente veio do céu um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que pousava sobre cada um deles. E começaram a falar línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E todos, versículo 4, foram cheios do Espírito Santo. Então perceba, depois que receberam o poder do Espírito, Pedro se coloca de pé com os 11 lá fora e prega o primeiro sermão de Pedro, depois de ter uma experiência com o Espírito Santo. Quase 3.000 almas. Aleluias. Eu vejo hoje as pessoas querendo o poder do Espírito apenas para ter revelações, às vezes forânea às Escrituras. Pessoas que querem ter poder para ser o raio-x do momento, da hora.
quer ser o bambambam, o vaso, a estrela, o popstar do momento. Irmãos, poder de Deus não gera estrela, nem popstar, nem famoso e nem artistas. Poder de Deus gera mártires. Esse é o evangelho. Quer poder para morrer pela causa? Então veio para o lugar certo. Agora, quer poder para ser o vaso, vasinho, vasão da hora? Está no lugar errado, meu filho. Vai para a olaria para ele te preparar lá. Porque aqui é lugar para quem tem consciência que nós somos peregrinos, forasteiros, não temos a cidade permanente, mas buscamos a vindoura, aquela que vem de Deus do céu, que daqui a pouquinho nós estaremos nela, porque o arrebatamento vai acontecer e a igreja será arrebatada. Aleluia, glórias a Deus. Agora perceba que quando a igreja recebe poder, os milagres começam a acontecer. O crescimento vai fluir. Perceba aqui, nos 7 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, o evangelho entra, olha, Jerusalém e Judeia é tomada. A história diz que em 50 anos, colocaram 500 mil de crente na Judeia. E aí, senhores? Porque receberam o poder do Espírito, geraram, produziram, funcionaram, manifestaram o que estava dentro deles. Aleluia. Nos 7 primeiros capítulos, Jerusalém e Judeia, quase 500 mil de crentes em 50 anos. Em 60 anos, a história diz que evangelizaram o mundo, revolucionaram o mundo em 60 anos. Aí eu fico pensando, como? Os pregadores não tinham carro velozes, os pregadores não andavam de Jaguar, os pregadores não andavam de carros importados, os pregadores não tinham jatinhos, os pregadores não tinham programa na TV, no rádio, na internet, não tinha nada disso. Sem esta mega infraestrutura que nós temos hoje, em 60 anos, eles evangelizaram o mundo. Como? Através do poder do Espírito Santo. Aleluia. Eu preciso do poder do Espírito Santo. 37 anos que sirvo a Deus. E eu entendi nesses 37 anos o porquê não parei. Porque nós vivemos num mundo cinético. Parar é retroceder. O conformismo com o bom é o maior inimigo do melhor. O comodismo já é a morte do progresso. A falta de crescimento é o sinal mais evidente da decadência. Quem não cresce, atrofia. Quem não progride, recua. E quem não busca excelência no que faz, torna-se medíocre no que realiza. Gente que poderia estar anos-luz na minha frente, pararam. Gente que poderia estar muito mais afiado, muito mais ousado, muito mais cheio de Deus, estão anêmicos, estagnados, paralisados, quando poderia já ser uma potência na mão de Deus. E Paulo vai falar acerca disso na igreja de Corinto. Não posso vos tratar como espirituais, porque sois carnais. Paulo vai dizer, olha, não posso dar um alimento mais forte para vocês. Ainda tenho que tratar como meninos, dando leite na boquinha de vocês, porque vocês não têm estrutura para suportar um alimento mais forte. Ei, Jesus está voltando. Cresça, desenvolva o seu ministério. Deus te chamou para algo grande. Não se distraia, não pare no caminho, não retroceda. Levanta a cabeça e diz, Deus, é isso que o Senhor quer? Então é isso que eu quero também. Me encha e me usa. Aleluia, glórias a Deus. Evangelizar o mundo. Atos capítulo de número 9. Capítulo 8, a primeira perseguição causada por Saulo de Tarso. A igreja vai
expandir-se sobre a terra, Filipe desce para Samaria e vai pregar a Samaria, e Deus vai autentificar a mensagem de Filipe com poder e autoridade, e muitos milagres vão acontecer, e o texto vai dizer que havia grande alegria naquela cidade, porque o evangelho, ele proporciona alegria, e não é qualquer alegria, senhores, é a alegria da salvação. A alegria da salvação é a maior de todas as alegrias. Por isso que o ímpio não entende você, desempregado, e vem adorar na igreja. Porque você não depende de uma alegria de ter uma casa própria, de ter um bom carro, porque você já possui a maior de todas as alegrias. A alegria da salvação. O que me faz sair de Búzios, pastor Carlinhos? Sair de lá para cá, essa longura toda, é exatamente a alegria que eu carrego no meu coração. Alegria da salvação. E a partir deste livro, a igreja vai crescer. Sai de Jerusalém e chega ao grande império romano, através da conversão de Saulo de Tarso, no capítulo 9. Aonde Paulo tem um encontro com o Senhor da igreja, o perseguidor da igreja, o maior perseguidor da igreja, um touro selvagem, indomável que era Paulo, tem um encontro com Cristo no caminho de Damasco. Ele cai, porque ele ouve uma voz dizendo: Saulo, por que me persegues? Ele cai, uma grande luz deixa ele cego. As luzes da terra se apagam para Paulo, e ele vai ter um encontro com o Cristo da igreja que ele persegue. Aleluias. Porque você me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. A quem tu persegues? Mas Paulo perseguia, eram os crentes, era a igreja. Ele veio com cartas do Sinédrio, cartas de autoridade, para prender os crentes da cidade dos Damasceno, em Damasco. Ele veio acabar com o culto, jogar os crentes na prisão, humilhar os líderes. Mas antes de acontecer, o Cristo da igreja teve um encontro com ele, no caminho de Damasco. Fique tranquilo, porque não existe um homem tão grande, tão poderoso, tão forte, que não vai se curvar diante do Deus que você adora. Eu vou profetizar, alguém muito grande vai reconhecer que o teu Deus é maior, e vai aceitar Ele, e vai servir Ele junto com você na igreja. Aleluia, glórias a Deus. Nós estamos aqui nessa noite como igreja do Senhor, e nós viemos aqui pregar uma mensagem, não para amassagear o ego, vai fazer cócegas em você, e você vai acordar como o dono do mundo. Não, eu vim confrontar você. Não está bom como está, você precisa melhorar. Deus te chamou para muito mais. Ore mais, consagre mais, leia mais a Bíblia, tenha mais comprometimento com a obra, e Deus vai honrar você. Não deixa o diabo colocar um adjetivo em você como relaxado. Leve Deus a sério, leve a obra a sério, porque daqui a pouco a igreja do Senhor não estará mais na terra. Ou você faz missões agora, ou você não vai fazer missões nunca mais. Mas o que parou aqueles discípulos naquela recém-igreja, recém-nascida? O medo parou eles. E eu quero já finalizar aqui a minha participação, trazendo aqui para você uma palavra revelada acerca do medo. Porque o medo é o maior inimigo da visão missionária. Porque quem está com medo passa em qualquer buraco. Quem está com medo está fugindo. Quem está com medo está correndo, quer se esconder. É assim que o diabo quer ver você. Vamos entender um pouco a química do medo.
Primeiro, o medo, ele vai atingir as amígdalas cerebrais, que fica na região das têmporas, envia um sinal para o hipotálamo, região de controle do metabolismo, para que seja intensificada a produção de adrenalina, noradrenalina e acetilcolina em fração de segundos, alterando assim o funcionamento de vários órgãos do corpo humano. E o primeiro órgão a ser afetado pelo medo, por estar mais perto do cérebro, é a visão. O que o medo faz? Com a visão, abre a rota da fuga, porém tira a visão dos detalhes das coisas que estão à sua volta. Quem está com medo, senhores, se enfia em qualquer buraco. Segundo lugar, o coração fica palpitante, a respiração curta e ofegante, e o coração, e a respiração. Quem está com medo está assim. É assim que o diabo quer ver você, com medo de assumir a sua identidade de homem e mulher de Deus. Aleluia, glórias a Deus. O diabo quer embaçar a sua visão. O diabo quer roubar a sua visão. Aleluia. Jesus, em João capítulo 4, manda os discípulos comprar comida, assenta em Sicar, ao poço da herdade de Jacó, e vem a mulher samaritana, e ele vai conversar com a mulher, dizendo: dai-me um pouco de água. E a mulher diz: por que sendo tu judeu, pede a mim, mulher samaritana, de beber? Tu não sabes que judeu e samaritano não se comunicam? Não se dão, há uma rixa, há uma querela, uma divisão entre nós. Aí Jesus: mulher, se tu soubesse quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias água e eu te daria água viva. Aí chegam os discípulos. Está vendo o mestre com uma mulher sentado à beira do poço, conversando, eles não falam nada. Aí Jesus olha para eles e diz assim: vocês dizem que faltam 4 meses para a ceifa, eu porém vos digo, levantai os vossos olhos, porque missão é questão de visão. Quem não tem visão não cresce, quem não tem visão não progride, quem não tem visão fica enclausurado, quem não tem visão é conformado, mas quem tem visão está vendo aonde Deus quer levar você. E Deus quer levar você muito mais longe do que o diabo pensa. Visão. Deus quer que você saia daqui hoje com visão. De quê? Dos campos. O mundo é o campo. As almas estão aqui. Aqui é um campo muito fértil para se produzir para o reino. E o instrumento que Deus quer usar é você. Rocinha é muito grande, mas o Deus que te chamou é maior do que a Rocinha. Tem muita gente aqui que vai se converter, não é porque eu vim aqui pregar uma mensagem, mas é porque você que mora aqui vai trazer uma palavra e ele vai se converter. Por quê? Porque conhece a sua vida. Eu sou de Búzios, sou um pregador, estou pregando a palavra, mas você não conhece a minha história. Agora você mora aqui, você é do local, você é raiz. E as pessoas vão te ouvir porque te conhecem. Conhece o seu pai, sua mãe. Aqui foi o seu berço nascedouro. E Deus quer usar você. Então tem uma palavra para você do céu. Floresça aonde Deus plantou você. Tudo o que você precisa para ser um revolucionário, Deus já deu para você. O que? Palavra, seu espírito e o poder e a autoridade que está à nossa inteira disponibilidade. Quem quer receber de Deus nessa noite para revolucionar? Sair da sedice, sair do corriqueiro, sair da mesmice e influenciar a gente. A igreja precisa influenciar muito mais do que ser influenciada. Tem gente que é influenciada demais, mas Deus chamou você não para ser um influenciado, mas para influenciar.
E a igreja expandiu, cresceu. Deus veio com aqueles homens, operando, cooperando com eles, autentificando as mensagens com graça, poder e autoridade. É isso que Deus quer fazer com você. Assuma a sua verdadeira identidade diante de Deus e pare de fugir. Pare de ter medo. Eu já ouvi alguém dizer que a igreja é o único exército que abandona os seus feridos no campo de batalha. Eu me recuso em acreditar nisso, embora seja isso uma realidade, mas nós podemos mudar. A igreja é a única solução de Deus para mudar a Rocinha, para mudar o Brasil. A igreja é a única solução do céu na terra para as pessoas encontrar paz, felicidade, esperança e salvação. Esse é o evangelho que nos confronta ao arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Temos que ter uma mudança de mente, arrependimento. Temos que ter uma mudança de coração, conversão. Aleluia, que a paligenésia do Espírito, a transformação do novo nascimento possa brotar dentro de nós a cada momento, a cada dia. Talvez essa seria a mensagem que você não gostaria de ouvir hoje. Mas se eu não prego essa mensagem, eu iria passar mal até Búzios. Mas vou com a minha mente tranquilo, meu coração feliz, porque tenho uma consciência que cumpri o meu chamado aqui hoje. Levanta a igreja, desperta a igreja. Você pode muito mais do que você pensa. Você não é um coitadinho, uma coitadinha, não. Você é um homem e uma mulher de Deus. É a igreja de Deus. Glórias a Deus. O sal não pode ficar no saleiro. O sal, ele só tem utilidade quando está em evidência. Quando ele está em evidência, ele dá sabor ao alimento, mas não é visto mais. Mas o alimento é gostoso porque tem um sal aqui. Sem sal, a picanha é ótima, a maturada melhor ainda, mas sem sal ela não presta. Aleluia, glórias a Deus. Você é o tempero de Deus para essa geração. Glórias a Deus. Não sonegue a luz de Deus para o mundo que está em densas trevas. Infelizmente, estamos pescando em águas rasas demais. E os poucos peixes que pegamos tornam-se peixes combatentes que exaurem suas forças numa guerra titânica de aquário. Estamos brigando entre nós mesmos pelo microfone, pelo espaço, por uma cadeira, enquanto Deus está dizendo para você: vai para mar alto, lança a rede do lado direito, porque 153 grandes peixes virão na sua rede. Pelo amor de Deus, vamos deixar de brigar entre nós. Nós não somos inimigos, somos aliados. Fazemos parte de um exército poderoso de Deus aqui na terra, chamado igreja. Vamos nos abraçar, orar e vamos trabalhar juntos, porque o inferno não vai progredir. As armas de Satanás não vão proliferar e nem prosperar. Nenhuma arma forjada contra a igreja, ela vai triunfar, porque nós estamos aqui para dar a esta geração aquilo que eles precisam: o evangelho de transformação, o poder do Espírito. Que Deus use você, que Deus te encha, que o seu coração a partir de hoje passe por uma metamorfose, por uma transformação de Deus, que você possa sair daqui hoje inconformado. Eu não conformo com essa vida que eu estou vivendo, eu posso fazer muito mais para o céu, eu posso realizar muito mais para Deus. Em nome de Jesus, levante a sua cabeça e faça
com diligência e com excelência aquilo que Deus chamou você para fazer. O evangelho era pregado. Mensagem, como era a mensagem? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem de João Batista, que era um dos pregadores mais marreta, machado, ele dizia assim, ó, machado de Deus está posto à raiz da árvore, homem e mulher sem caráter será arrancado e lançado no fogo. Esse é o evangelho. E multidões vinham ter com ele no deserto. Fruíam os borbotões para ouvir a mensagem, para aceitar Cristo e para ser batizado por João, confessando os seus pecados. Em nome de Jesus, o Cristo da igreja, ele não mudou ainda. Alguém disse, depois de ser ignorado por alguns crentes, eu creio no vosso Cristo, mas não creio no vosso cristianismo. Queridos, é até fácil pregar o evangelho de Cristo. Eu quero ver você pregar o evangelho que Cristo pregou. Aqui está o desafio lançado. Você não é mais um no meio da multidão. Deus não chamou você por acaso. Ele não escolhe cabeça errada. Se você está aqui, é porque o propósito de Deus é maior do que o seu sofrimento, é maior do que a sua dor, é maior do que a sua luta. O propósito da tua chamada é maior. E queira o diabo ou não, Deus vai levantar você. E este ano ainda, você se tornará uma dinamite na mão do Espírito de Deus. Aleluias. Quero fazer uma pergunta aqui muito simples. Porventura, existe alguém aqui no nosso meio que vem nos abrilhantar com sua presença? Você que vem nos prestigiar nessa noite, que estava distanciado de Deus, ou que não era evangélico ainda, que ouvindo esta palavra, queira reconciliar-se ou aceitar Cristo como o Senhor único da sua vida e deixar com que Ele governe, dirija, domine a sua vida e a sua história. Tem alguém aqui nessa noite que se sente tocado pelo Espírito de Deus? Porque enquanto eu prego, o Espírito convence. O pregador, por mais bom que ele seja, ele não tem condição de ganhar alma e convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Esse ministério do convencimento é dele. Se o Espírito bater na porta do teu coração e você ouvir a voz dele e quiser abrir, ele entra e ceia com você e você com ele. É tempo de salvação. Eu vou profetizar um avivamento de arrependimento, um avivamento de volta, olha, de multidões de volta para os braços de Cristo e para o Evangelho. Se prepare, porque um poderoso avivamento está chegando aí, que vai varrer essa nação, vai trazer aos crentes desejo profundo de comunhão, de relacionamento, fome e sede da palavra e de vida de oração. Deus vai trazer um dos maiores avivamentos da história sobre o Brasil. Só quem crê diga glória a Deus. Aqui está o final desta pregação. Mas eu quero perguntar, porventura tem alguém aqui no nosso meio que não era evangélico ainda, ou que estava distanciado, que ouvindo essa palavra quer retornar aos braços de Cristo, quer voltar para a igreja, quer entregar a sua vida para Deus guiá-la, governá-la, dirigi-la? Porventura tem alguém aqui no nosso meio? Tem alguém? Levante a sua mão assim, eu quero conhecer você. Glórias a Deus. Eu prego em função de ganhar almas. Eu fui chamado para isso. Minha vida aqui no Rio, 41 anos. Que morei aqui no Rio de Janeiro, moro 12 anos hoje, em Búzios. Mas mais de 20 anos pregando sobre os morros do Rio. Já vi na Rocinha, Chácara do Céu, Borel, enfim, senhores, muitas comunidades preguei. Eu tenho vários filhos na fé, ex-gerente de boca de fumo, traficante, drogado, enfim, senhores, muitas vidas se converteram, aceitaram Jesus, porque eu decidi o quê?
a deixar Deus usar a minha vida, sem medo. Aleluia. E entrar nas madrugadas por essas comunidades para pregar o evangelho. Eu e mais um pastor, saudoso pastor Marcos Lima, que já está na eternidade. Mas eu fiquei aqui porque Deus tem um propósito ainda comigo. E eu vim pregar para conscientizar você que você não é mais um, você é um investimento de Deus, e Deus não faz investimento perdido. Se você está aqui, é porque você pode produzir muito mais do que você pensa para o reino de Deus. Amém? Só os crentes, levante a mão e diga glória a Jesus. Oh, glórias a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o pastor Carlinhos. Deus abençoe o ministério aqui do culto da Laje. Um culto tão falado. Primeira vez que eu venho aqui hoje. Já se passaram muitos grandes pregadores por essa tribuna aqui, pregando a palavra para vocês. Então louvo a Deus por essa oportunidade. E agradeço a Deus pela honra, pastor, né, do Senhor me conceder de estar aqui com o Senhor, cultuando nessa noite. Muito obrigado, prazer em conhecê-lo. Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Muito obrigado, igreja. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. E assim eu encerro a minha oportunidade. Sim. Pode falar?